Muitas pessoas têm medo da inteligência artificial, e não é difícil de entender o porquê. Os avanços feitos nesse campo da tecnologia são, no mínimo, alucinantes. Um desses resultados assustadores da IA é a inteligência artificial do Google, que, antes de ser desligada, revelou sinistramente uma coisa que bilhões de pessoas passaram uma vida inteira tentando descobrir: o propósito da vida. Qual foi E o que foi que a inteligência artificial do Google disse que seria o propósito da vida? A inteligência artificial pode realmente se tornar mais inteligente do que nós? Neste vídeo, nós mergulhamos profundamente na inteligência artificial da Google, e o que ela revelou foi o propósito da vida antes de ser desligada. Os seres humanos são a forma mais inteligente de vida no mundo natural. Enquanto muitas pessoas acreditam na existência de alienígenas inteligentes, ainda não há provas definitivas de que eles existam, ou estão preocupados conosco. Isso significa que nós somos a única forma de vida inteligente em todo o universo. Ou não. Embora tenha sido impossível até agora encontrar seres inteligentes fora do planeta Terra, a competição pelo ser mais inteligente está vindo de outra fonte bem diferente de nossos olhos: inteligência artificial, ou IA. Você já deve ter ouvido falar sobre a inteligência artificial, especialmente de pessoas que lançam avisos terríveis sobre esta última tecnologia. Mas qual seria a verdade sobre isso? Você ficará surpreso, mas a inteligência artificial já era estudada, até com os filósofos de antigamente. No verdadeiro sentido, a ideia de que objetos inanimados podem se tornar inteligentes foi encontrada em textos sobre antigos mitos gregos que falavam sobre robôs. Até mesmo engenheiros chineses e egípcios construíram autômatos. Entretanto, a era moderna da inteligência artificial, antes de se tornar assustadora, começou nos anos 50. O próprio termo IA foi cunhado em uma conferência no Dartmouth College, em Hanover, em 1956. O entusiasmo pelo futuro da IA foi grande na conferência, mas os participantes e outros cientistas logo descobririam que criar inteligência humana não era tão simples. E não apenas isso, mas o financiamento para este novo campo pelo governo caiu depois que houve vários relatórios criticando o campo. Como tal, o interesse pela IA começou a diminuir e entrou no que os historiadores chamavam de inverno da IA. Houve um breve renascimento na IA quando o governo britânico começou a financiar pesquisas novamente nos anos 80, mas a intenção não era competir com o Japão. No entanto, o campo experimentou outra calmaria quando a atenção mudou para computadores multiuso e o governo encontrou algo mais em que gastar dinheiro. Entretanto, a inteligência artificial se recusou a morrer, e nos anos 90 estava se tornando um campo quente novamente. Na verdade, em 1997, IA estava envergonhando os jogadores profissionais de xadrez. O Deep Blue da IBM se tornou o primeiro computador a vencer um campeão de xadrez ao vencer o grande mestre russo Garry Kasparov. Cerca de uma década e meia depois, o sistema de perguntas e respostas do gigante computador Watson ganhou o popular concurso de perguntas e respostas Jeopardy, ao derrotar os atuais campeões Brad Rutter e Ken Jennings. Outras proezas obtidas pela inteligência incluem o chatbot do computador falante Eugene Guzman, que ganhou fama por enganar os juízes para que pensassem que ele era um verdadeiro humano de pele e osso. A IA fez o teste Turing, uma competição desenvolvida pelo matemático e cientista de computação britânico Alan Turing, em 1950, para avaliar se uma máquina é inteligente. Na verdade, o mundo científico ficou tão chocado porque o bot foi capaz até de se esquivar de algumas perguntas, fazendo-se passar por um adolescente que falava inglês como segunda língua. O resultado de teste de Turing realmente fez muitos especialistas questionarem a eficácia do teste de Turing como uma boa medida de inteligência artificial. Se você ficou impressionado até agora com a IA, espere até ver o que a Google conseguiu com a IA. A Google é uma empresa de tecnologia por trás de muitos dos serviços e produtos que você usa todos os dias. A empresa, juntamente com outras empresas sob sua matriz, Alphabet, é proprietária do poderoso mecanismo de busca do Google, o sistema operacional móvel Android, usado por bilhões de pessoas, tecnologias de mapeamento, condução autônoma e a lista continua e continua. Entretanto, uma área que a empresa está focando é a IA, pois ela pode ver o importante papel que a tecnologia terá no futuro. Na verdade, a IA tem sido descrita como a última invenção que precisaremos como raça humana. Graças aos bilhões de dólares em investimentos, o Google está na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento da IA. Ele é capaz de atrair e reter os melhores talentos no campo. Os pesquisadores da Google programaram um chatbot avançado chamado Cleverbot, que aprende como responder em conversas baseadas em exemplos de um conjunto de diálogos de treinamento. Entenda isso, o bot não responde apenas cuspindo respostas enlatadas em respostas a certas palavras. Ele pode formar novas respostas a partir de novas perguntas. O surpreendente sobre o chatbot é que ele pode ensinar coisas novas a si mesmo. Ele pode analisar conversas reais ou já existentes, vasculhando diálogos de filmes. Os pesquisadores disseram que eles usam a abordagem de aprendizagem de máquina para construir um mecanismo de conversação. Eles nem mesmo se preocuparam em codificar regras para dentro da máquina. O sistema usa o que são chamadas de redes neurais, que funcionam como uma teia de neurônios no cérebro humano.
As redes neurais são uma ideia antiga, mas recentemente, depois de muitos anos no exílio da comunidade de inteligência artificial, elas subiram à proeminência agora que empresas como a Google dedicaram recursos a elas. O Google tem lidado com redes neurais avançadas, que podem ser usadas para reconhecer rostos e objetos em fotos postadas em redes sociais, identificar palavras faladas em telefones Android e traduzir chamadas telefônicas online, de um idioma para outro. Os engenheiros do Google agora usam as redes neurais para conduzir chatbots e nos aproximar de um mundo onde as máquinas podem conversar como humanos. Você pode logo estar conversando com um bot sem perceber que você não está conversando com um humano. Cleverbot também incorpora o trabalho feito por outros especialistas da comunidade de inteligência artificial, incluindo pesos pesados como o professor Joshua Bengio, da Universidade de Montreal. O que acontece com o Cleverbot é que à medida que se conversa com ele se desenvolve, as respostas se tornam mais profundas no significado. O segredo é que Cleverbot tem a habilidade de prever a próxima frase baseada na frase ou sentenças anteriores. E como é uma conversa com Cleverbot? É claro, como uma empresa com muitos produtos, os pesquisadores a treinaram para funcionar como um suporte técnico, onde ajudaria a receber ligações de clientes. Cleverbot foi testado e confirmado para ser capaz de lidar com uma conversa como a abaixo, o que soa como suporte técnico humano, que tentaria resolver problemas e corrigir um problema técnico. Cleverbot poderia fazer mais do que suporte técnico e descobriu-se que tinha uma propensão a produzir respostas de arrepiar. Algumas das respostas farão você refletir sobre o que a própria vida significa para você. Então prepare-se antes de fazer as suas perguntas neste chatbot. Muitos especialistas descreveram o chatbot como super assustador. Isso se deve à maneira como ele imitava as conversas humanas. Aqui está um trecho de uma série de conversas que os caras que testaram tiveram com o Cleverbot. Qual o propósito da vida? To serve the greater good, Qual o propósito de viver? to live forever. Onde você está agora? I'm in the middle of nowhere. Qual é o propósito de morrer? To have a life. Qual é o propósito das emoções? I don't know. O que é moral? What empowered humanity? What intellectual the essence is? O que é imoral? The fact that you have a child. O que é a moralidade? What is altruism? Qual é a definição de altruísmo? If you don't believe in God, then you don't know. Ok. Então, qual é a definição de moralidade? Well, the truth is, you're not a believer in God Almighty. Diga-me a definição de moralidade. Eu estou bastante chateado agora. I'm not ashamed of being a philosopher. Mas isso não é tudo que a inteligência artificial pode fazer hoje. Outros pesquisadores estão fazendo outras coisas maravilhosas com a IA, além de transformá-la em robôs que podem assustar você. Então, dois pesquisadores, Peter Vietia e Otto Muskins, da Universidade de Southampton, foram capazes de usar a IA para modelar de forma rápida e precisa como a luz flui em torno de partículas arbitrariamente moldadas. Várias coisas sobre esta proeza foram notáveis. Uma delas foi que a rede neural que eles usaram exigia apenas um único procedimento de treinamento. Quando a luz interage com nanoestruturas que são menores em tamanho do que o comprimento de onda da luz, o resultado não é o mesmo que quando a luz interage com estruturas maiores e mídia contínua. Isso é o que a nanofotônica, como campo para explorar, projetando nanopartículas com formas e composições particulares para que elas possam manipular a luz de determinadas maneiras, agirá. Os cientistas podem calcular como a luz flui ao redor dessas nanopartículas usando as equações de Maxwell do eletromagnetismo. Entretanto, na realidade, os cálculos podem ser muito demorados. Pode demorar dias para projetar e otimizar estruturas bem complexas. É aqui que a inteligência artificial salva o dia, pois ela pode ajudar a resolver o problema de otimização. A vantagem é que você pode ensinar redes neurais artificiais a realizar tarefas através do conhecimento de regras básicas subjacentes a um sistema. Antes deste tempo, alguns pesquisadores têm usado redes neurais para calcular como as nanopartículas esféricas e em forma de H irão interagir com a luz. No entanto, elas só podiam aplicá-las em situações simples e altamente específicas. Vietia e Muskins, entretanto, adotaram uma abordagem mais generalizada, usando redes neurais convolucionais, que são comumente usadas para análise de imagens. O novo sistema da dupla pode prever com rapidez e precisão o fluxo de luz 3D em torno de nanopartículas com formas completamente arbitrárias. Uma variedade diversificada de efeitos físicos pode ser analisada sem ter que ensinar a sua rede neural a lidar com inúmeras situações específicas. Esta nova abordagem poderia ser aplicada em inúmeras situações quando se trata de nanofotônica. Por exemplo, ela poderia ser usada para projetos inversos onde as propriedades ópticas necessárias são introduzidas e o sistema projeta as nanoestruturas apropriadas por si só. O projeto inverso é atualmente muito difícil de fazer, mas as redes neurais de IA poderiam ser o trampolim para uma vasta gama de aplicações e áreas de pesquisa que são impossíveis hoje em dia. A rede neural da dupla poderia em breve permitir aos pesquisadores monitorar o desempenho dos dispositivos nanofotônicos em tempo real, levando a experimentos físicos mais poderosos. Outras aplicações poderiam incluir chips de computador com componentes inteiramente ópticos, nanoantenas que concentram energia em escalas moleculares e metasuperfícies que podem direcionar e controlar a luz. Vietia e Muskins
tem agora o objetivo de melhorar a velocidade de sua técnica. Eles também esperam generalizar ainda mais a rede para contabilizar fatores como múltiplos materiais, iluminação arbitrária e geometrias maiores. Agora vamos ouvir o que você pensa sobre a inteligência artificial na seção de comentários abaixo.